Legal, né? Tá bacana a nossa conversa. Se você já não assistiu, assista os vídeos anteriores, que é uma sequência e nós estamos aqui no terceiro. O primeiro impacto é esse, tá, gente? Para pensar em como ser mito. Ah, não sabe o que é mito? É que você não assistiu o vídeo número um. Vamos voltar lá e vamos assistir. Beleza? Então, vamos dar sequência aqui. A gente vai falar dos serviços da MITS, né? O que a MITS faz de serviço? Então, a gente como eu falei no primeiro vídeo, de uma forma resumida, nós temos o serviço da analista de relacionamento. Ah, Rodrigo, mas suporte? Primeiro que a gente não trabalha com suporte, né? Trabalha com analista de relacionamento, que é um suporte mais conectado ao cliente. É como se fosse um médico da família. É um suporte que sabe a história do cliente. É um AR, né? Então, ou seja, a gente não pode nem falar suporte. A gente não fala a palavra suporte. Nós não temos suporte técnico. Temos analista de relacionamento. É alguém que entende e te entende, um analista especializado na empresa do cliente. Então você vai precisar, quando você receber, se você estiver no cargo de AR, você vai receber uma carteira de cliente. Cada cliente dele você vai ligar, vai marcar. A gente teve até a AR que visitou o cliente, tomou um café lá. Então eu quero é isso. Relacionamento próximo, AR, quando o cliente ligar, eu quero falar com fulano sempre, né? A não ser que seja uma urgência e outra pessoa atende, mas por padrão, o AR trabalha ali. E quando eu tenho essa relação, quase não tem urgência, né? Por quê? É tão próximo, eu me antecipo a qualquer problema. Então, a cultura do AR é muito forte, né? Então, pensem nisso. Então, o AR faz toda a diferença. Se você é outro setor, fale disso. Então, falar do AR para os outros colegas e outras empresas também é interessante. Bom, a MITS tem uma filosofia interessante de atendimento. Isso não é problema nenhum de compliance, tá? Então, nossa filosofia de AR, a gente quer pulverizar, a gente quer criar essa cultura do AR, sabe? Não só na MITS, mas em todo lugar, porque é péssimo, às vezes, você ligar para uma telefonia, fala a mesma coisa sempre e o atendimento é péssimo. Então, a gente quer que o AR, eu quero mudar esse mundo. Na verdade, é uma questão filosófica mesmo minha, sabe? Eu quero que o mundo passe a ter mais proximidade das coisas, né? Então, isso é a forma como que eu penso e eu quero que você pense assim como eu penso, né? Para a gente estar sempre no norte igual. A gente tem consultoria em gestão empresarial. O que que é isso? A gente ensina ao nosso cliente o que que é número, o que que é uma DRE, o que que é um ponto de equilíbrio, como que analisa um EVA, como analisa uma margem de contribuição, né? O que que é um EBITDA. Então a gente traz para o cliente um mundo melhor. Então a gente tem uma consultoria que conversa com o cliente, já entrega vários indicadores, metas, acompanhamento de metas, né? Muitas empresas não fazem gerenciamento de meta, a gente vem com a cultura de implantar isso, porque lembra que a gente não implanta software, a gente implanta solução. Então a solução ela vem com esse pensamento. E aí com isso eu tenho ligado na minha visão e na minha missão e na minha visão. Lembra qual é a missão e a visão? Rentabilidade. Então, se eu mostro como que o nosso cliente vê número, ele tem rentabilidade, entendeu? Então, a parada é essa, é muito simples, é o simples. E uma coisa que eu falo, e vocês vão ver, o simples é sexy, o simples é o melhor caminho, o simples é... Mas, às vezes, o simples não se executa, sabe? Como que o empresário não controla a meta? É simples, tem que ter meta, é simples, é básico ter meta numa operação, é básico analisar DRE, mas os empresários não fazem, a gente sabe que o básico precisa ser executado, a gente vai entregar isso. Então isso vai gerar valor para o negócio, entendeu? Tá parado? Então vamos lá. Fábrica de software, se você tem alguma ideia e precisa desenvolver, a gente desenvolve. Então, fale isso também para o mercado. A MIT desenvolve os teus sonhos, a gente automatiza negócios. Ah, eu estou fazendo um trabalho repetitivo, como que eu faço? Chama a MIT. A MIT também desenvolve, além de ter as soluções dela pronta, ela desenvolve novas soluções. Seja do zero ou em cima de um recurso, que às vezes o cliente entra e ele precisa de algum recurso que a ferramenta não tem, ele pode construir, que lembra que nosso sistema é uma plataforma, você pode construir coisas em cima, mas às vezes ele quer que a MITS construa, então a gente entra no mundo de App Factory para desenvolver isso. E outsourcing é terceirização, é outro produto que a gente tem, é outro serviço, melhor dizendo, onde o nosso cliente demanda de profissional, então você pode ser um mito que vai estar trabalhando em um outsourcing, um cliente nosso.
tá? Então você também passa por todo esse conjunto, mas você vai lá para dentro com a filosofia MITS de ser, com a filosofia de entrega, a filosofia de honestidade, a filosofia de responsabilidade, profissionalismo, de perseverança. Então a gente leva, tem profissionais que a gente aloca em clientes e entrega isso. Beleza? Isso é muito importante. O que a gente faz para a gente ter tanto cliente que é apaixonado pela MITS? A gente criou uma metodologia chamada MMI, Metodologia MITS de Implantação. Por quê? A gente, desde o primeiro contato com o cliente, a gente entende que é importante o relacionamento verdadeiro e o relacionamento duradouro. Nós não somos um software de prateleira, a gente adapta o nosso software à filosofia do cliente. Mas para isso acontecer, existe um processo, tá? E como que é esse processo que eu vou mostrar para vocês agora, que é o MMI. Nossa implantação, começa antes mesmo de começar a implantar o sistema, de configurar, que é no start. O que é o start? Não é implantação, é um processo comercial. Então, o processo comercial é bem interessante, que a gente leva para o cliente como que a MITS trabalha, a gente ouve o cliente como que ele quer que a operação dele trabalhe, e depois a gente apresenta o nosso sistema do jeito como ele quer que trabalhe, eu resolvo a dor dele. Entende? O sistema da MITS tem 2.500 rotinas, imagine eu mostrar tudo, não dá. E nesse start eu apresento, eu levo ele para um cliente, eu deixo ele usar a ferramenta em trial por um período, sem custo. Né? Então, existe uma relação muito profunda inicial. É aquele casamento à moda antiga, sabe? Então, pense nisso. A gente tem uma relação profunda desde o início com o nosso cliente. Beleza, fechamos o negócio, assinamos o contrato, aí vai ter o kickoff. O time de implantação entra em cena, o time de comercial sai de cena. E o que isso representa? Representa que agora esse cliente, que é uma joia, ele está com o time de implantação e o time de implantação começa a fazer as ações. Então, esse kickoff é uma reunião onde eu passo a joia do comercial para a joia que está com o comercial para a implantação. Então, ou seja, o cliente nosso é uma joia, então ele está mudando de dono. E aí começamos a fazer o mapeamento. Então, nosso time de implantação, lembra que a gente entrega rentabilidade? Nosso time de implantação entende que o funcionamento do cliente e mapeia todas as etapas e resolve cada etapinha dele. Isso é fundamental para o processo rodar. Daí fazemos a revisão da proposta, porque nesse mapeamento podem surgir oportunidades que lá no comercial a gente não percebeu, e aí a gente faz uma revisão e aí o comercial entra em cena conversando com o cliente. Olha, no mapeamento a gente viu esse processo que precisa ser automatizado. O que você acha? Vamos automatizar agora ou deixar para depois? Aí o cliente decide e aí segue a nossa jornada. Qual é a próxima jornada? Cronograma. É onde eu crio o cronograma do cliente passo a passo do que ele vai ter que fazer, atividades dele, atividades minhas, responsabilidade para fazer isso acontecer, tá? E aí vem as customizações. Ah, tá, um detalhe importante, o cronograma não é no início, o cronograma é só depois. Ele recebe um cronograma inicial, né, para eu fazer o mapeamento, mas o cronograma definitivo precisa ser depois de mapear, sabe? Então, isso foi um pulo de gato. O pulo do gato foi essa filosofia nossa. Então, você que é mito da implantação, ou seja, você está vindo como consultor de implantação, esse é o teu mundo, tá? Grava, assiste esse vídeo umas 10 vezes, porque isso é fundamental para o processo acontecer. A customização premissa, que é o quê? Lembra que na revisão da proposta podem ter oportunidades, se tiver alguma customização, o que é customização? É desenvolver alguma coisa específica para o cliente. Por exemplo, vou dar um exemplo de carro. Você quer customizar o carro, colocar uma turbina. É isso. Você pode andar com o carro normal ou depois botar turbina. Qual a diferença? Ah, eu quero comprar, mas eu quero, antes de dar uma volta, eu quero botar a turbina. Tudo bem, vamos pausar, vamos fazer a turbina rodar aqui e depois a gente segue viagem. A customização pós, que está aqui na frente, ó, ela é o lance de botar a turbina depois. Eu posso dirigir o carro do jeito que está e depois eu boto a turbina. Né? Então, a customização premissa e pós, ela é muito parecida, ela só muda o momento, sabe? Então, tá tudo certo. Base de produção, isso aqui é o pulo do gato, próxima etapa, eu importo os dados
teu, do cliente, sabe? Então ele não perde nada, cliente, fornecedor de produto, ou os clientes, ou os negócios, se a gente for falar de CRM, sabe? Então aí a gente audita junto com o cliente, então o nosso consultor de implantação tem um momento de validar junto com o cliente, porque uma coisa é importar, uma coisa é ver se está certa a importação, sabe? Então é outra pegada. Aí eu tenho uma virada, que é o grande lance, chama-se Go Live, que é o dia que roda o sistema, que é nasceu, né? Nasceu a criança. Aqui eu vou entrar na etapa 9, então o cliente passa a usar real, né, o dia da virada. E aí eu vou para a customização pós, que é aquela que pode ser feita depois. Depois de quê? Do que o sistema estiver rodando. Lembra? O carro está girando, o carro está rodando, você comprou um carro, não botou turbina, agora que você deu uma volta, já fez a tua primeira viagem, agora você quer botar a turbina dele. Não tem problema, vamos botar a turbina dele. E aí nasce a turbina. Aí eu tenho a auditoria pós, que é depois da pós-virada, eu volto 30 dias no cliente para saber como que tá? Isso aqui faz toda a diferença na operação, né? Porque eu acompanho, lembra que a gente não vende software, a gente vende rentabilidade, 30 dias depois eu vou ver lá para saber se ele está fazendo tudo que a gente combinou. E normalmente não está, tá? Então, por isso que a gente criou essa etapa. Essa etapa, gente, a MIT está desde 2008, ela foi evoluindo com o tempo, tá? Então, isso era de outra forma, foi cada vez vendo dores, né, no processo nosso, a gente evoluiu. Hoje a gente está com o processo perfeito. Não tem ninguém no mundo que pensa nisso, que está nesse nível de maturidade, entendeu? Não tem ninguém no mundo nesse nível de maturidade. Então, a MITS está muito além. A MITS é uma empresa diferenciada. Então, isso faz toda a filosofia do que a gente quer para o futuro. E a consultoria, o que é? A cada 12 meses, a gente volta no cliente e verifica, faz um diagnóstico e verifica se tem pontos de melhoria no processo dele, tem pontos de melhoria na operação dele, para saber se a gente roda de novo. Então, aí se tiver, a gente começa o start de novo. A consultoria conversa com o start e a gente oferece uma solução ou uma automação que, nesse um ano, ele não, ou ele criou, ele deixou de usar, a gente oferece e roda de novo. Então, isso é um processo de melhoria contínua, essa roda gira o tempo todo, que é o que a gente chama de PDCA, tá? Então, isso é o MMI, Metodologia MIT de Implantação, uma satisfação imensa de falar isso com vocês e compartilhar sem problema, porque a MIT é aberta para esse tipo, a gente quer criar um mundo de entrega melhor, principalmente entregas de empresas de software que ultimamente elas entregam, vende gato por lebre, a MITS não, a gente vende gato por leão, sabe? Então é uma coisa muito avançada, a gente realmente entrega o que é combinado, porque não tem erro, está muito bem claro. Então essa filosofia MITS, você vem para cá como colaborador, vem ser mito, vem ser mais e vem entender esse mundo que é fundamental. Valeu, obrigado e até a próxima.